Meus amigos, nesse vídeo nós vamos conversar sobre gerenciamento de estresse, questão absolutamente decisiva para o seu sucesso, para o nosso sucesso. Vamos à notícia ruim. Estamos sob um nível de pressão sem precedentes. Poucas dúvidas há disso. Notícia boa. Nunca houve tantos instrumentos para lidar com a pressão. Se por um lado hoje as pressões são maiores, por outro existem inúmeros recursos para o gerenciamento de estresse e não estamos, portanto, condenados a uma condição de elevado estresse e as limitações que isso nos impõe. Milhões de pessoas morrem todos os anos por conta de estresse. Não consta no atestado de óbito dessas pessoas que elas morreram de estresse. O que consta são os diferentes mecanismos pelos quais o estresse mata, como o infarto, o AVC, o câncer, os acidentes ou a violência. Foi o estresse que levou um excelente motorista a entrar na contramão e se envolver em um acidente fatal. Foi o estresse que levou uma pessoa, a princípio saudável, à imunodepressão, abrindo as portas para o câncer. E é o estresse que levou uma pessoa pacífica a se envolver em uma briga por motivo fútil que resultou na morte de alguém. O estresse é, portanto, uma grave ameaça. Mesmo que não estejamos discutindo questões tão dramáticas, o estresse sempre cobrará um preço significativo, seja na forma de desentendimentos, de baixo desempenho no trabalho, de desenvolvimento de doenças. É, portanto, muito importante que estejamos atentos ao seu gerenciamento. Muito bem, mas o que é estresse? Estresse é uma resposta do organismo a uma alteração no equilíbrio. Vamos a um exemplo. Você está andando na rua, baixou o nível de glicose no sangue e você sentiu fome. Como é que o seu organismo reage a essa alteração no equilíbrio? Busca alimento. Vamos a um outro exemplo. Você vai para a academia fazer musculação e entra em estresse muscular. Como é que seu organismo responde a esse estresse? Hipertrofia muscular, você ganha massa muscular. Terceiro exemplo. Você foi promovido na empresa e sentiu um frio na barriga. Esse frio na barriga é vasoconstrição visceral, é uma resposta inicial ao estresse. Eu pergunto, esse estresse vai ajudá-lo ou vai atrapalhá-lo? Na verdade, vai ajudar. Você vai se esforçar mais, vai se dedicar mais, vai estudar mais e vai se adaptar mais rapidamente à nova função. Quando é que o estresse é ruim, então? Quando as pressões persistem e a adaptação não vem. A intenção, entre aspas, da natureza, com a criação da resposta do estresse, é gerar adaptação. Mas as dificuldades surgem se essas pressões persistem e a adaptação não surge. Alguns pesquisadores dividem o estresse em 4 fases. A fase número 1 chamamos fase de alerta, é a fase em que você fez contato com agente estressor e ocorrem algumas alterações fisiológicas, como a liberação de adrenalina, dilatação de pupila, etc. A fase número 2 é a fase de resistência. Nessa fase você mobiliza energia para gerar adaptação, é a pessoa procurando comida, é o seu organismo metabolizando massa muscular, ou a pessoa que foi promovida se esforçando para se adaptar à nova função. Se a adaptação vier nessa fase, você sai do processo melhor do que quando entrou. A fase 3 chama-se fase de quase exaustão, e aí que começam os problemas. A fase 3 é consequência da continuidade das pressões que geraram um desequilíbrio, mas sem a adaptação. E nessa fase o organismo vai apresentar uma série de falhas que vamos discutir daqui a pouco. A fase 4, fase de exaustão, implica doença grave, morte. Evidentemente não queremos alcançá-la. Eu quero dizer aqui também que os principais disparadores de estresse são dor, calor, frio, fome, elementos que irritem, amedrontem, confundam ou excitem. O menos conhecido é a excitação, e eu falo de excitação no sentido de alegria. Vamos a um exemplo. Você tem 2 crianças em casa, 2 meninos de 4 e 5 anos, e você resolve ir para a praia amanhã. Eu recomendo que você não os avise hoje à noite. Eles vão ficar tão alegres, tão animados com a perspectiva da viagem, que desenvolvem um quadro temporário de estresse que os impede de dormir. A sugestão é que você os avise de surpresa na manhã seguinte. Muito bem. Vamos descrever agora os principais sintomas da fase 3. Lembrando que quem faz um diagnóstico oficial de estresse é um profissional da área de saúde, mas é importante que sejamos atentos às respostas que nossos organismos nos dão. Então vamos aos principais sintomas da fase 3 e depois vamos conversar rapidamente sobre algumas estratégias para gerenciar estresse, para evitar os rompimentos que o estresse pode produzir em nossas vidas e as limitações de desempenho. O seu desempenho em qualquer atividade, ele pode ser avaliado por uma equação, que é a seguinte: desempenho é igual a capacidade instalada menos interferências. Capacidade instalada é o conjunto
das habilidades e do conhecimento que você agregou. E as interferências são muitas, incluem medo, incluem doenças, incluem cansaço, mas uma das mais poderosas e perigosas interferências é o estresse quando em elevado grau. Em pequeno grau, o estresse nos impulsiona, nos ajuda, em elevado grau, ele é uma severa ameaça. Vamos então aos principais sintomas da fase 3, a chamada fase de quase exaustão. Um dos sintomas muito importantes é dificuldade para dormir. Não consegue adormecer, adormece, acorda, não dorme mais, acorda várias vezes durante a noite ou dorme a noite inteira e acorda exausto. É claro que dificuldades de sono podem ter inúmeras outras origens, mas o estresse é um dos responsáveis por isso. Outro sintoma típico da fase 3 é a queda rápida de cabelo. Um terceiro sintoma muito presente é a alteração de apetite. Sob estresse, algumas pessoas vão comer mais, outras vão comer menos, mas a pessoa tende a sofrer alteração de peso. Um quarto sintoma muito presente é a redução de interesse sexual. O outro sintoma muito frequente é o isolamento. A pessoa tende a ficar sozinha, a se comunicar menos com os demais. Outro sintoma é a alteração injustificada de humor, o cansaço crônico. A pessoa descansa, mas nunca não consegue se recuperar fisicamente. São alguns dos principais sintomas da fase 3. Uma vez que você desconfie ou perceba que está na fase 3, existem inúmeras alternativas para evitar que isso lhe cobre um preço em algum momento. E eu volto a enfatizar, a pessoa que negligencia o gerenciamento de estresse, em algum momento ela tende a sofrer um rompimento. O que eu quero dizer com rompimento? Vai se desentender gravemente com alguém no trabalho e perder o emprego, vai se desentender com alguém de quem você gosta muito e tem dificuldade depois de reestruturar a relação, pode desenvolver alguma doença, pode se envolver em um acidente bobo. Um dos melhores motoristas que eu conheço bateu de ré num poste. O poste não estava em movimento, mas ele estava se separando. Separação é um processo bastante estressante. Vamos, portanto, a alternativas que nos ajudem a gerenciar melhor o estresse. Eu vou falar de 3 fundamentos básicos e depois algumas questões específicas. O primeiro fundamento básico no gerenciamento de estresse é o conhecimento. Conhecimento é metade da batalha. É muito mais fácil lidar com um adversário que eu conheço. Se você vai ao médico e ele diz que você tem hérnia de hiato, uma das primeiras coisas que você faz quando chega em casa é entrar no Google e tentar descobrir o que é hérnia de hiato. Ora, as pessoas leem muito pouco sobre estresse. Elas estão sujeitas ao estresse, mas acabam não lendo sobre ele. O segundo capítulo do meu segundo livro, Equilíbrio para uma Vida Melhor, é inteiramente dedicado ao estresse. Leia no meu livro, leia em outra fonte, mas será muito mais fácil gerenciar o estresse se você entender os mecanismos pelos quais ele opera. A leitura de 2 ou 3 páginas sobre esse tema, de modo geral, é suficiente para que você entenda como o estresse opera. Primeiro fundamento do gerenciamento de estresse é, portanto, conhecimento. O segundo fundamento, indispensável, é a atividade física regular. Nós nos desenvolvemos como espécie, como caçadores-coletores nômades, com intensa atividade física. Nosso projeto biológico é para a atividade física, não para o sedentarismo. É praticamente impossível manter o estresse em níveis razoáveis sendo sedentário. Mas nós resistimos muito à atividade física. Tem um vídeo do Dr. Drauzio Varella no YouTube, é muito fácil de localizá-lo, você digita Dr. Drauzio Varella, exercícios. Nesse vídeo, o Dr. Drauzio explica de maneira muito clara por que nós resistimos tanto à atividade física e nos ajuda a transformá-la em realidade. Nós precisamos, para transformar a atividade física em uma realidade em nossas vidas, de disciplina. É fundamental construir disciplina, lembrando que dificilmente vamos gerenciar bem estresse sem atividade física regular, ou seja, sem que nós façamos que nossos corações batam mais forte pelo menos 3 vezes por semana, por pelo menos meia hora. O segundo fundamento, portanto, é a atividade física. E o terceiro fundamento é identifique e neutralize. O que é que nós queremos dizer com isso? Descubra o que está estressando você e tente algo que você ainda não tentou. Uma armadilha na qual as pessoas caem com frequência, diante de um problema que as incomoda, é tentar uma abordagem para a solução e repetir essa abordagem por dias, semanas, meses, às vezes anos. Diante de algo que o incomoda, tente uma abordagem nova. Vamos a um exemplo. Uma moça tem dificuldades de relacionamento com seu marido. Enquanto ela tratar o marido do mesmo modo que sempre tratou, vai obter o mesmo que sempre obteve. É fundamental que ela tente algo novo. O mesmo inverso. Ele pode tentar algo novo, mas alguém tem que tentar algo novo. Fazer diferente sempre será difícil
fácil é fazer do jeito que eu sempre fiz. Fazer diferente implica sair da zona de conforto, mas se tem duas coisas antagônicas no universo, são conforto e sucesso. O terceiro fundamento, portanto, é identifique o que está incomodando você e tente algo que ainda não tentou para superar ou pelo menos minimizar aquele problema. Discutidos esses fundamentos básicos, que são o conhecimento, a atividade física regular e a coragem para identificar problemas e buscar abordagens novas de solução, vamos a algumas outras questões específicas que nos auxiliam no gerenciamento de estresse. Uma muito importante e que faz grande diferença são animais de estimação. As pesquisas deixaram muito claro que as pessoas que têm animais de estimação reduzem estresse. Um outro elemento muito útil é você construir em sua mente e fortalecer em sua mente a ideia de que agente estressor não é a mesma coisa que estresse. Você está preso no trânsito, fala todos os palavrões que você sabe. O trânsito anda mais rápido? Não. Naturalmente é muito fácil em discurso, é mais difícil na prática, mas nós podemos treinar nossos cérebros para não nos irritarmos com tanta frequência e com tantos fatores. Se você está preso no trânsito, você tem um problema. Se você se irritar, agora você tem dois. Eu volto a repetir, isso não é fácil, mas é possível, nossas mentes são treináveis e você pode se adaptar para um novo comportamento, que é não construir irritação diante de qualquer agente estressor. Um outro aspecto que é muito útil é o lazer inteligente. O que nós queremos dizer com lazer inteligente? É o lazer planejado. A pessoa que não planeja o seu domingo, muito frequentemente o desperdiçará em atividades que não lhe trazem real satisfação. Quando planejamos nosso lazer, a tendência é que possamos obter dele melhores resultados. E o quarto elemento que eu queria mencionar, que é decisivo também no gerenciamento de estresse, é melhorar a qualidade do sono. Por inúmeros fatores, as pessoas dormem com baixa qualidade, mas alguns aspectos importantes são, primeiro, dormir no escuro. Se passar luz pelas pálpebras, a glândula pineal das pessoas não vai liberar não vai liberar em quantidade suficiente uma substância muito importante chamada melatonina. É muito importante dormir no escuro. Outro fator que melhora a qualidade do sono é você não acelerar o cérebro próximo da hora de dormir, por exemplo, assistindo programação violenta na TV. Meus amigos, muito obrigado pela sua generosa atenção. Leiam o meu livro, Equilíbrio para uma Vida Melhor. O segundo capítulo desse livro é inteiramente dedicado à questão do estresse. Embaixo desse vídeo você encontra um link que conduz à minha fanpage, um segundo link que leva aos meus livros e um terceiro link que leva ao meu site. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço.